Olá, pessoal. Tô aqui com essa rapaziada maneira pra gente conversar sobre entretenimento, cultura, esse quadro nosso que é qualquer outra coisa. Vocês já viram alguns trechos aí de pessoas comentando sobre qualquer outra coisa e hoje a gente vai comentar de uma coisa muito especial que agrega e fala ao nosso coração. Eu queria que cada um se apresentasse. Eu sou o Vitor, vocês devem me conhecer. Se não me conhece, está me conhecendo agora. Começando pela direita. Beleza, direita. Meu nome é Euler, sou pastor aqui na igreja, pastor de pré-adolescentes, gosto de arte, gosto de cultura e principalmente falar de entretenimento e cultura pop. Eu sou o Léo, sou missionário do PES, que também estou aqui na igreja e também empresário do ramo de comunicação. É isso aí. Oi, gente, eu sou a Rebeca, também sou missionária do PES e sou formada em Letras e Literatura. Muito bom. Oi, gente, eu sou a B, esposa do Vitor. Também estou me formando em letras e amo conversar sobre isso, livros e entretenimento e cultura pop. Oi, meu nome é Ana Clara, eu sou líder de adolescentes aqui na igreja. Eu sou formada em Relações Internacionais e eu publiquei um livro em 2023, eu sou escritora de ficção cristã, se chama Cidadela, uma distopia cristã, e esse é o meu atual trabalho. Legal. Eu sou Danilo, sou advogado, assim como a Ana também eu sou escritor, escrevi um livro chamado Brava Terra e a Gema de Anhangá, e também sou estudante de letras, estou muito envolvido aí com essa parte de entretenimento e arte para participar dessa conversa com todo mundo aqui. Muito bom. Pessoal de letras, né? Você viu? É nóis. Letrada. Só nós. Tem comunicação, teologia, design, letras, essa é uma boa combinação. Isso mesmo. Bom, gente, que legal a gente estar aqui. Eu acho que a gente já pode começar abordando de livros, né? Acho que a gente tem dois autores aqui que escreveram livros. Eu já vou dar um spoiler. Quem sabe minha esposa está incentivada, ela já manifestou um breve desejo de escrever e eu sempre incentivei, né? Então eu acho que isso pode ser transformado daqui hoje, né? Já tá no no sofá certo. Ouça Deus te falar. Gente, meu novo livro vai sair mês que vem. Qual a publi aí? Mas é isso. Como que vocês começaram a escrever? O que motivou? Da onde que veio? Normalmente vocês começam, né, consumindo algo. E a gente, se vocês lerem livros, né, espero que todos aqui leiam. Eu ler. Importante. Precisava, o sofá milênio, precisava botar. Não fui eu, gente, ó, que fique registrado, não fui eu a fazer a primeira O piada Léo de vai tiozão. soltar já a próxima. Mas o que motivou vocês? Qual é a inspiração? Sem ser Espírito Santo, né? É que pode ser. Essa já é meio óbvia, né? Eu, assim, com escrita, eu nunca tive, assim, tipo, nossa, o sonho desde pequenininha de escrever um livro. Eu só fui leitora. Eu sempre gostei de ler. O que você lia? Suspense, mistério, Agatha Christie, principalmente. Eu era apaixonada nessa altura quando eu era adolescente. E com o tempo eu fui desenvolvendo o meu gosto, fui lendo mais livros desse tipo. Até que na pandemia eu estava fazendo faculdade, só que era aquela coisa de ter aula de manhã, aí de tarde ou estudar, ou assistir um filme, uma série, ou ler um livro. Eu sentia que eu estava sendo muito inútil como ser humano para a sociedade, né? Porque a gente não podia sair de casa, não podia fazer nada. E eu comecei a me incomodar muito com esse sentimento de, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa mais com a minha vida. Esse tempo aqui, acho que eu nunca mais vou ter de novo um tempo assim para ficar em casa, sabe? Tanto tempo livre, né? Então, eu sentia que eu queria aproveitar isso de alguma forma, estava me incomodando muito, e eu fiz uma oração para Deus, falei, Deus, eu quero aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa. O que? Eu não sei, mas eu queria muito produzir alguma coisa nesse tempo. Me indica, me fala, e eu sempre tive essa paixão por histórias, né? E aí eu comecei a seguir uma autora cristã no Instagram, a Gabriela Costa, ela tem vários livros publicados já de fantasia cristã, e eu comecei a ouvir ela falar muito sobre escrita com propósito, sobre você jogar luz sobre o evangelho com uma história que você criou, a ideia começou a soar muito atrativa. E aí eu ouvi ela falar assim que às vezes o livro ideal para você escrever é você pegar as coisas que você sempre gostou numa história e escrever. Mesmo se você não sabe nada, mesmo se você nunca fez isso antes na sua vida, vai e escreve. Aí eu falei, vou tentar. Eu tentei. Comecei em agosto de 2021 e em dezembro eu estava com um documento de 300 páginas escritas, com personagem, com tudo, e eu não sabia quase nada. Então foi muito de Deus, assim, porque depois eu vejo como foi loucura. Porque hoje, para um livro, a gente entende que precisa de planejamento, você precisa ter ali uma base que não é só sair escrevendo,
né? E foi literalmente isso que eu fiz, porque eu terminava um capítulo e falava, nossa Deus, o que eu faço agora? Pra onde vai? E se acontecesse tal coisa? Então vai acontecer tal coisa. E aí eu escrevia, às vezes era tentativa e erro, e saiu a história. Então foi assim que começou. E depois de um tempo eu pensava que eu tinha dado uma invertida em todo mundo. Tipo assim, nossa, ninguém nunca esperava esse movimento da minha vida, porque eu não esperava. Mas aí muita gente falou, não, mas é a sua cara, você sempre gostou de ler. Eu era a garota do diário, eu sempre gostava de escrever em diário, tipo assim, registrando a minha vida. Eu sempre fui desse nível. Nem sabia que existia gente assim. Você é Imagina, homem. né? Escrever Eu diário, tá sempre ligado? gostei. Nós Nossa, eu mulheres sempre sempre gostei. tivemos diário. Exatamente. Até hoje eu Desde escrevo, pequena. as minhas notas são meio espaçadas de meses, assim. Eu ia mas- dizer que eu assistia o Diário de Daniela, mas eu ia entregar a minha idade. Eu nem sei quem é. Nossa, Pra amor, você que é sim, Gen Z, que não faz ideia do que é isso, procura aí no Procura. Google, YouTube. ChatGPT. A galera É, millennial tipo deu isso. risada agora. Novela Horrível, mexicana, é. gente. Né? De verdade, é uma novela mexicana. Passava no SBT? Isso. O Agora, único mexicano que eu de onde conheço é o surgiu a Chaves, ideia velho. de distopia, ô, Ana? Tipo, porque você falou de distopia, eu pensei, mano, de onde... É uma parada que você gosta, por isso que você começou a escrever. Sim, qual eu que- sempre gostei de filme de ação, de distopias em geral, tipo Jogos Vorazes. Maze Runner é uma das minhas principais inspirações, inclusive, em Cidadela dela. Eu adoro Maze Runner, sempre gostei. Divergente Até dos também. filmes? Eu só esperando alguém vi os perguntar. filmes, Tem o então. Dylan eu O'Brien. Ah, é muito bom. Eu Isso, não isso gosto eu sou uma gente. vergonha, eu nunca li os livros, eu só vi os filmes e Ah, eu ficava tá. apaixonada, né? A série também, The 100, que lançou um tempão Lembro, atrás, eu acabou assisti faz um também. tempo, eu só prefiro esquecer da quinta temporada pra frente. É, não, Sim, realmente. por Ficou meio zoado, Você mas vê até a a segunda. primeira eu era apaixonadíssima, então eu sempre gostei de distopia. E essa pegada jovem, assim, de tipo, um grupo de jovens fazendo umas besteiras aqui e ali pra sobreviver no improviso e tal. E essa é meio que a essência que eu sempre gostei. E também o mistério, o suspense, de ter alguma coisa por trás que você não sabe o que é, e você querer investigar pra descobrir junto com os personagens. Sempre gostei disso. Então eu meio que misturei as duas coisas. E é por isso que esse livro me prendeu muito, porque Ó, tem uma fã ali, velho. o que eu sou fã de verdade. Quando eu descobri que ela ia servir no GPS, eu falei pro Vitor, meu Deus, eu vou ficar igual uma fã, assim, atrás dela. Porque eu li o seu livro e o que eu mais gostava era isso de, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como eles vão sair aquela cena que eles estão debaixo da água? é. Aham. E, mano, como que eles vão sair dessa? Então, me pegou não sei, assim, né? foi, entendeu? Ah, Nossa, isso é é muito Você, no caso, escreveu o livro sem saber o final. Você só foi... Sem saber. Eu tinha uma noção, Stephen assim, King, né? tipo, de onde mais ou menos eu queria que acabasse e como eu queria que acabasse. Uhum. Né? Que é o gancho pro próximo volume, né? Que a princípio eu acho que vão ser 4 livros. E aí, assim, eu também já tenho uma noção de, por exemplo, como vão ser esses livros futuros, mas assim, o que acontece no meio do caminho, ainda não faço ideia. Deus revelará que vai ser desse jeito. É escritora jardineira, né? Uhum. Que vai... Engraçado, porque eu tenho uma amiga que ela é o oposto, ela é arquiteta, ela planeja todos os capítulos antes de escrever. Eu não consigo. Só vai. Não consigo. Eu tenho que escrever pra crer. Uhum. Tipo assim, eu tive uma ideia e eu tenho que colocar ela no papel pra saber se vai dar bom. Uhum. Uhum. Sabe que eu já E usei você- os dois Aí. processos. Sério? O primeiro livro que eu escrevi foi Jardineiro. Só Olha. tinha algumas ideias, fui escrevendo, e depois o segundo foi Arquiteto. E são duas experiências muito diferentes. Mas, pra mim, pelo menos, o Arquiteto eu acho que foi mais fácil. Ah, sim. O é. Jardineiro, muitas vezes você para na frente do Word em branco e você não sabe o que colocar ali. Uhum. E o Arquiteto achei que foi mais Exatamente, fluida a experiência pra mim, porque eu já tinha uma ideia do que eu queria escrever. Eu quero ser mais pergunta organizada, aí. porque às vezes eu tenho bloqueio criativo de bobeira. Porque eu poderia ter planejado melhor e eu já saberia o que fazer. O que é um jardineiro arquiteto? Eu ia falar, alguém vai perguntar. O escritor, Eu entendi, A mas gente vai, tava ao lado de cá aqui, tipo... o escritor pra jardineiro... audiência, pra audiência. Pra audiência. Pra quem não Obrigado. sabe... Eu sei, né? Mas a audiência. Que o escritor jardineiro é aquele que escreve sem o planejamento. Então ele coloca a semente e vai crescendo a história, ela vai ganhando vida, assim. E é interessante porque ela realmente vai ganhando vida, porque os personagens, de certa forma, eles têm personalidade própria, eles são vivos, então eles vão criando a história pra gente. A gente só vai contando aquilo que vai aparecendo. O arquiteto, não. Ele é o que já planeja toda a história, já sabe o que vai acontecer em cada momento, quais são as cenas. Então, quando eu escrevi Bravaterra, eu já sabia exatamente quantas cenas tinha no livro. E aí depois eu só vou agora escrevendo aquilo que já estava planejado. Então seriam esses dois processos. Inclusive, se a Bia é fã da Ana, sou fã do Danilo, tá? Eu também. Gravei um vídeo nos YouTubers, vai aparecer em algum momento aí. Coloca aí, editor. Vai aparecer aqui em cima. Ô, Danilo, onde- o que, O card. que motivou você a começar a escrever? Mas começar a escrever. Então, eu acho que a minha relação com a escrita, ela começa, na verdade, primeiro com a relação com as histórias. Então,
acho que eu fui criado dentro do ambiente de igreja, e dentro do ambiente de igreja é um ambiente que você escuta muitas histórias, né? Você cresce com as histórias de Adão e Eva, de José, de Moisés, Jesus, Jonas. Então eu fui criado assim, nesse ambiente sempre de ouvir histórias e me identificar com essas histórias. E aí depois fui partir para ficção, né? Então Senhor dos Anéis, super-heróis, eu lia muito gibi, etc. Então isso sempre fez parte de mim, essa ideia de ouvir histórias, contar histórias, se identificar com personagens. Às vezes você não viver aquilo, mas você se identifica com aquela luta, né? Então começa aí. Aí eu estava tentando descobrir na minha vida qual que era a maneira de colocar isso em prática. Então meu primeiro sentimento foi, eu vou virar um mangaka. Vou começar a fazer mangá. Gosto de Dragon Ball, gosto disso, vou começar a escrever mangá. Só que eu não sabia desenhar, não deu certo. Aí pensei em cinema também, até que eu encontrei a escrita. E a escrita foi uma forma que eu consegui canalizar essa ideia de contar histórias naquilo que eu era bom, naquilo que eu conseguia fazer bem. Então foi essa que foi a minha história até chegar na escrita. Especificamente falando de Brava Terra, né, o livro que o Elder e você leram, foi a partir da lendo a história, a biografia do C.S. Lewis e do Tolkien, que é um livro que chama O Dom da Amizade, que conta a história dos dois, e como que eles existe essa conversa, esse desejo de criar fantasia para todos os públicos, né? Porque o conto de fadas, a história fantástica, ela era muito voltada para criança, tinha esse entendimento. E eles estão querendo contar essa história que seja de fantasia para todo mundo, que todo mundo possa se identificar com aquela história. E especificamente no caso do Tolkien, ele queria muito pegar as lendas, né, da Inglaterra e transformar isso numa história concisa, né? Então por isso que O Senhor dos Anéis passa na Terra-média, porque seria o que ele chama as lendas do inglês médio. Então uma época específica da Inglaterra onde estava sendo cultivado esse tipo de história, ele pega essas lendas e tenta transformar num folclore inglês. E aí disso surge a minha ideia, né? Que daí Brava Terra passa o folclore brasileiro eu quero pegar esses personagens do Brasil que nós temos e colocar tudo isso numa história, num livro, de uma maneira coesa, fantástica e que traga os valores redentores que a gente vê na Bíblia. Então foi mais ou menos esse o meu processo. Mas eu acho legal isso que você citou desse livro, porque eles dois, não só eles, mas aquele grupo, não lembro o nome, Inklings, não lembro o nome desse grupo, que eles tinham a ideia de ser uma resposta para o tipo de literatura que estava acontecendo na época. E eu fico vendo vocês trazerem isso, assim, tanto para incentivar a galera mais nova a escrever boas histórias, mas também quando a gente olha, e é uma das críticas da contemporaneidade, esse momento que a gente está vivendo, é de histórias ruins, histórias sem criatividade, só releituras, ou indo um pouco pro cinema, é só remake, e a gente pensar em fazer essas conexões diferentes, até de conexões nossas, assim, Marco Teles adora brasilidade, tem que mandar o seu livro para ele. O Daniel deve ter o contato, já manda. Porque é uma coisa nossa, Tupiniquim, Brasil, e querendo propor uma narrativa legal, uma narrativa envolvente, entendeu? Buscando criar essas conexões e ser uma resposta, porque é muito fácil. A gente só critica, só tem coisa ruim acontecendo, e, graças a Deus tem gente que nem vocês, que conseguem produzir, né? A gente quer ajudar, acho que meu papel como pastor assim, e líder é de ajudar a galera a ter filtro para avaliar bem entretenimento, por exemplo, só que a gente também precisa de gente produzindo com essa visão, né? Que eles dois, com esse grupo, na verdade, né, traziam naquela época e a gente hoje pode continuar cultivando esse pensamento. Sim. Eu acho que o mais legal, assim, quando eu li o livro do Danilo, foi justamente de ser com os personagens que nós crescemos e conhecemos na infância, né? Então, a gente vai falar de Senhor dos Anéis, provavelmente, vai cair nesse lado, e é maravilhoso, o Hobbit e tal. Amém. Mas não são personagens da nossa cultura, né? A única coisa que eu fiquei frustrado, mano, no seu filme... No seu filme. Seu livro, Seu filme. Já tá surpresa, gente. Vai sair alguém. A Doc só vai patrocinar o novo filme do seu livro. Curta no YouTube. Mas eu senti falta do Saci Pererê, velho. Mano, eu senti também. Eu acho que vai ser o próximo vilão, né? O herói, Pô, por que Spoiler. tem que ser vilão, velho? O herói. Mas é que tem muitos porque personagens. É porque ele é travesso, né, na cultura, no folclore, né? Mas tem muitos personagens, né? Por exemplo, esse era um que eu tinha em mente também, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, que são personagens tão clássicos no nosso folclore. Sim. Mas daí na hora que você vai escrever, você tem que ir fazendo escolhas. E é por isso que você pode escrever sequências. E eu acho isso muito legal, assim, até pensando, hoje em dia é muito difícil ver as crianças e os adolescentes conhecendo folclore.
Eu me lembro que quando eu tava na escola, a gente tinha, assim, a gente Sim. aprendia muito sobre Quase isso. uma matéria. Era, assim, tipo, né? tinha uma Matéria, época do trabalho, ano em que maquete. você estudava, você fazia cartazes e tal. E hoje, eu acho que foi se perdendo, assim, né? E aí tem muita gente cristã que fica, ai, não, porque folclore não é de Deus, porque não sei o que e tal, né? Sim. E aí é muito legal que, tipo, você é uma pessoa cristã e você tá pegando uma coisa, tipo, totalmente brasileira e você tá conseguindo colocar isso numa perspectiva redentiva. Tipo, isso é muito legal, assim, sabe? Eu acho que dá muita... Mano, é muito real porque eu fico pensando, Senhor dos Anéis, não é legal, elfos, muito bacana, só que isso também é um folclore, uma Sim. mitologia deles lá, né? Nada cristão, assim, propriamente dito. Ah, não, mas você é brasileiro, não. Aí é coisa do mal, porque daí já mistura um monte de coisa indígena, dá pra falar de religiões afro e tal, e a gente como Brasil é essa mistura. E isso tem uma beleza, isso tem uma coisa que a galera precisa aprender a entender e ter esse filtro adequado, né? Porque quando é de fora, tá tudo bem. Outro dia a gente tava falando de, é inglês, rolou um palavrão, mas é inglês, tá tudo bem, né? Mas se fosse português, não, pô, Tropa de Elite, tudo muito palavrão, não dá. Só que você assiste um monte de filme americano com a palavra com F lá e, não, tá tudo certo. Uhum. Então a gente ter brincar com esses elementos é interessante. É, tipo, por que bom. eu posso redimir a cultura dos outros, mas não posso redimir a minha própria cultura, né? Não faz o menor sentido. Isso é muito É legal. como se fosse o Percy Jackson, só que brasileiro? Acho que dá pra colocar um pouco disso. O que eu pensava assim, é porque o Percy Jackson, a história do Percy Jackson acontece no que seria no mundo real, né? Então os personagens lá da mitologia grega vão se manifestando no mundo real. No caso de Bravaterra é o contrário, né? Então o personagem principal, o Caio, ele vai pra esse mundo que é fantástico. Tipo Então, um Jumanji. Mano, eu pensei a mesma coisa. É tipo Jumanji, sim. Só que O lado, Vergonha. você tá do lado certo mesmo. Você tá do lado certo. O filme dos anos 80, Jumanji até eles. Esse aí é o filme de É agora. verdade, que é eles o não Jumanji do têm- The Rock. É o Jumanji. É o Jumanji do The Rock. Mano, Gente, mas é eu das pensei ruinhas, nisso, é eu falei, eu jogo não de vou dar tabuleiro. esse exemplo. Tem Saturno também, não tinha um filme chamado É Saturno? Zatura. Saturno. Saturno. Plutão. É uma coisa Que é o Jumanji no espaço, né? Enfim, mas é essa vibe, assim. Que legal. Não, e é real, porque... Por que a gente pode assistir o Thor da Marvel? Tipo, o Thor era um deus grego, né? Exato. Pô, Nórdico. nórdico. Então, eu acho que a gente tem que olhar com esse carinho pra nossa cultura e saber como passar esse processo de redenção, de Total. redimir nossas próprias histórias. Né? Sim. E se questionar, por que a gente pode ver o Thor, Amor e Trovão? Ai, O que tem de bom, Então, por né? que a gente deve ver? Esse filme é muito ruim, mas sabe o que é bom? Qual é o nome? O antes desse. O Ragnarok. Nossa, esse é muito bom. Toca Led Zeppelin. Não, a trilha sonora é legal. Mas Né? o filme em si é muito legal. Mas acho que, da minha opinião, assim, acho que Taika Waititi, nesse último, ele já tá meio soberbo, assim. Tá. Só lancei minha opinião. Apesar de gostar muito dele, né? Jojo Rabbit. Jojo Rabbit Nossa, é é fantástico. fantástico esse É um filme. É filmaço muito mesmo. triste. Falaram que ele ia fazer um Star Wars agora, eu tô um pouco preocupado com isso. Né? Tô amarrado, irmão. Por que Star Wars já tem querem Você muita viu que vai ter o Star Ryan Wars? Gosling em Star Wars? Ryan Gosling tá confirmado no Star Wars. Vai fazer Tem certeza? Absoluta. Ele vai Essa fazer absoluta. um Procura aí, Jedi? Bruno. Hã? Ele vai fazer um Jedi? Não sei. Ele Eu vai sei ser que o ele vai novo fazer Star Yoda. Wars. Não, porque Porque esses dias a gente escutou aí uma ideia Solo, fake news. Eu também acho então. um Han Solo, assim, Um Drive, perfil né? Já de fez Han Drive, Solo. faz o Drive Nossa, no eu não espaço vejo agora. ele assim. Mas ainda olho pra ele, eu vejo o cara do Blade Runner, velho. Acho que pra mim é um... Não, Dentro da área de ficção, eu vejo Ele, La pra La mim- Land, mano. Exato. é que ele é muito bom em vários papéis, né? Tipo, ele como Ken é incrível, então tem vários... Diário de uma Paixão. Mas eu não sei, mas... Eu nunca Os assisti outros- Diário de Nunca uma assisti. Paixão. Eu nunca nunca assisti Diário de uma É a Paixão. terceira Eu nunca vi. referência de velho que tem aqui nesse negócio. E não fui eu, gente. Eu tô me sentindo muito vergonhoso. Mas é que tem um lance também, por exemplo, de entretenimento atual, as gerações mais novas estão com um lance meio nostalgia do que eu não vivi. né? Aham. Tem, Eu acho isso muito legal. Outro dia eu tava lá no Z Tem e muito. tinha umas meninas jogando card do Cavaleiro do Zodíaco. Não é nem card de Pokémon, mas é um card do Cavaleiro do Zodíaco. Eu falei, você sabe do que é isso? O que é isso que tá na sua mão? Quem é esse personagem? Tipo, era um Cavaleiro de Ouro dela. Sim, é fulano de tal, não sei o que. Entendeu? O que aconteceu? Mas Essa é que geração... isso é uma coisa que, assim, como gente, pastor. quando a gente tava nos anos 2000, as pessoas gostavam de coisas dos anos 80, né? E agora a gente tá, tipo, anos 2020, então é natural que as pessoas gostem das coisas dos anos 2000. O porque a gente que é dos anos 2000, a gente fica um pouco assustado, né? Mas, tipo, é o ciclo Eu tava lendo do entretenimento também. E falam que a forma que a geração Z tem reagido a isso, a querer coisas do passado, é como se fosse um protesto silencioso de
hoje em dia é tudo tão rápido, é tudo tão novo, é tudo tão... passa tão rápido e eu preciso de uma coisa mais lenta, eu preciso de uma nostalgia, eu preciso voltar para o passado. Então, meio que falando mal do tempo que a gente vive, escolhendo o que a gente gosta. E eu sinto muito isso, assim, lá em casa a gente tem discos de vinil. Comprou uma vitrola, primeiro comprou Exato, casamento. e a gente adora, assim, sendo que eu tenho no meu celular só clicar no Spotify a música, mas a gente gosta de sentar, colocar, e tem discos que estão arranhados e fica repetindo, e tipo, a gente só quer isso, quer parar um pouco e clicar no vinil e ouvir a música, mas teria no Spotify também, mas eu acho que a gente tem vivido isso de querer voltar um pouco à cultura, né? Acho que tá rolando isso nesse esquema de livro no TikTok, né? Porque pra mim livro é isso, livro não tem como... Por mais que você tenha audiobook, mano, se botar o audiobook na velocidade 2, você não vai entender nada, né? Então o livro é um lance de você sentar tal, e ter esse Respirar. tempo. Vocês começaram um clube do livro bem legal aí, que me falaram que ia me chamar, não chamaram. Né, Bruno? Mas posso É brincadeira, eu não tenho falar, dia. o Eu não tenho clube dia. primordial é das meninas, tá? Isso aí foi apenas uma cópia. Olha. Vou falar nada. Tudo é rivalidade, gente. Mas se você parar pra pensar, Elder, mesmo a escrita, ela mudou muito. Então, quando a gente fala, por exemplo, Senhor dos Anéis, é um livro denso, assim, difícil de de ler. descrição. E as pessoas hoje falam, não, tipo, é muita descrição, é muito, sei lá o quê. Muita enrolação, né? Muita enrolação. Vai As pra pessoas ler o não Colin têm Hoover, paciência né? mais. Fala, eu Como é que é o falo. nome? Pra ler o Colin Hoover Não, Hoover. pelo amor de Deus. é fácil, não é? É Agora, facílimo. pra ler um Tolkien é mais difícil. Então até Avisa. a escrita tá mudando para atender essa demanda. Esse consumo mais rápido, esse né? consumo mais rápido. E é muito isso, porque a gente vê os livros que estão famosos hoje em dia, eles têm alguns componentes. Parece que se o livro não tem aqueles componentes exatos, ele não vai vender, então até editoras se recusam a investir. Por exemplo, se não tiver conteúdo sexual explícito, você já é descartado. Hoje em dia, o que está na moda para vender no entretenimento dos livros, principalmente da onda da pandemia para cá, que são os livros recomendados pelo TikTok, tem isso, é fantasia que tem que ter dragões e um interesse amoroso de 2 metros de altura e musculoso. É umas coisas assim, que quando você vê, é como se pegasse pornografia e colocasse num livro com fantasia e falando que é um livro que tem uma história de amor e um romance. Então, e escrita pobre. Tem muito isso, porque as pessoas, é o que vocês falaram, que escrita densa, reflexão, livro que realmente vale a pena e te faz pensar e que traz uma história de... Ou nem precisa te fazer pensar muito, simplesmente uma história de qualidade, parece que não existe mais hoje porque não vende. Tá virando uma coisa muito comercial e as pessoas estão priorizando mais isso do que a qualidade de uma história. Parece que todos os livros estão passando por uma fórmula e são todos iguais e diferentes ao mesmo tempo, mas você vai ver essências são muito parecidos em algumas essências. Pelo menos é o que eu percebo assim no mercado literário, principalmente de meninas adolescentes, o que é muito Eu preocupante. pensei no Lidar perfil com quando meninas você disse. adolescentes é perceber isso o tempo Você inteiro. falou um negócio agora, Ana, que acho que é até interessante a gente falar né, do nosso tema de entretenimento, né? Porque a gente tem muito esse equilíbrio, né? Até falando como alguém que trabalha na área, tipo, a gente pensa naquilo que é vendável, né? Mas ao mesmo tempo, aquilo que é vendável não necessariamente é um conteúdo de qualidade, né? Não tem profundidade, né? Ainda mais, né, pensando no que a gente está falando aqui, né? De trazer valores, enfim, princípios e tudo mais. Então tem essa equalização, né? Porque as pessoas querem o que vai dar lucro para as editoras, para as produtoras e tudo mais, né? De todo tipo de entretenimento que é produzido, em detrimento daquilo que realmente é qualidade, né? A gente estava tendo uma conversa ontem sobre os esportes americanos, né? O quanto é, tipo, cheio de propaganda e de intervalo e de tudo mais para ser palatável para as pessoas, porque as pessoas não têm mais paciência de assistir uma partida de qualquer esporte durante 90 minutos direto. Precisa ter pausa, precisa ter entretenimento no meio. A Kings League é isso, né? Não é que eu não gosto, eu achei super interessante o que aconteceu de pega o universo dos games e pega o futebol e coloca e você consegue alcançar uma geração mais nova. Só que é isso, né? É muito mais dinâmico, tem regras diferentes, regras gamificadas pra galera se identificar com aquilo que eles jogam no celular. Né? Sim. Bruno, coloca aí o Subway Surfers aqui do lado. Aí acho que eles vão começar a prestar atenção. É verdade. Enquanto a gente tá falando, tá lá. Mas eu acho que muito legal isso tudo que a gente está falando. A gente já falou bastante de livros. Eu queria ir para outro tema agora. Bora. O cinema. Ele tá... Você falou, né, que hoje a gente está numa época de remake, né? Tudo é remake. A Disney
faz um live action do que já existe, não muda nada, é só um live action. pediu. O live action do Rei Leão é só um Rei Leão melhorado, né? Porque não é nem Leão Ele melhorado ainda é discutível. Nenhum animal foi maltratado nesse filme. Mas Rei Leão já é uma releitura de Hamlet. Então, que já é uma é releitura. releitura da releitura do live action da releitura. Nossa, Exato. que... Não tinha pensado nisso. Mas e o cinema? Vocês estão vivendo? Vocês acham que também a gente está nessa situação de tem que ter esse filtro, tipo, para ser vendido hoje? A gente vê o último Oscar foi polêmico, né? O filme que venceu e tal. Não sei quem assistiu, foi a Nora. Não. O filme que venceu e a atriz que venceu também, né? Pelo filme que a Emma Stone fez. Não, teve esse do Pobres Criaturas e E teve a também Nora. a Nora que ganhou. Foram 2 filmes polêmicos, né? Mas vocês acham que o cinema também passa por esse filtro de... Comercial, você diz? esse filtro comercial. Ah, com certeza. Sim. Todas as características que a Ana acabou de descrever pro livro são exatamente as do filme aqueles ganhador do Oscar. adaptações de livros que estão indo pro cinema. Por Exato. exemplo, o trailer polêmico que saiu agora de O Morro dos Ventos Uivantes. Meu Deus! Eu não vi. Morro dos Ventos Vivantes é um livro, tipo, Classi- muito antigo, classicíssimo. clássico, assim, da Exato. Emily Brontë, maravilhoso, romance. E aí fizeram agora um livro que é, entre aspas, Sim. 100 Ways, né? Realmente entre aspas. Então vão fazer uma adaptação, mas para os dias de hoje, com muito conteúdo sexual. Tipo, dá pra ver nitidamente. Parece que eles só pegaram isso pra pegar os personagens conhecidos, colocar Margot Robbie e o Jacob Elrond e pronto. Agora a gente tem aqui a mistura pra dar dinheiro. É bizarro. Tanto que utiliza o mesmo ator ou a mesma atriz mais de uma vez. Tipo, a própria Margot Robbie Sim, uma hora tipo, que ela tá fica meio famosa, saturada, né? exato. Agora tá o Pedro Pascal. Então, por quê? Porque essa pessoa ela é atrativa. Né? Não tá, a gente não tá Pedro Pascal preocupado com o lance atrativa, mais artístico do cinema. A gente tá Muito. focado Muitas. no mercado e ser atrativo para as pessoas financeiramente. Vai lá, gasta seu dinheiro, vai no cinema ou aluga no stream, sei lá, tipo... Isso faz a gente pensar, tipo, o que as pessoas estão consumindo de entretenimento? O que elas estão considerando como algo que distrai, como algo que faz bem? Um passatempo. Quando a gente olha, por exemplo, para essa tendência de ter cada vez mais conteúdo sexual explícito, muito mais teor de vingança, não no sentido de uma crítica, mas tipo assim, esse é o certo a se fazer. O que a gente está considerando como algo que nos distrai e nos entretém? O que as pessoas estão considerando como algo bom? De falar, nossa, isso aqui é o meu momento de relaxamento, a minha distração, ou então a fantasia que eu crio assistindo isso, ai, que lindo. O que as pessoas estão gostando de ver hoje, sabe? É um pouco preocupante quando a gente olha para essas tendências, ver. E é por isso que eu acho que é importante a gente resgatar aquilo que é bom, a gente voltar para a Bíblia e ver que ela fala para a gente pensar naquilo que é nobre, aquilo que é puro, aquilo que é bom. E se não tem ninguém para trazer isso de volta, mesmo que seja só no nosso cantinho aqui, começar só a gente, né? Já é um primeiro passo para a gente redimir um pouquinho esse movimento que está acontecendo, assim, de tudo ser comercializado, tudo ser hiper sexualizado também, que isso está acontecendo muito. Então, o fato da gente começar isso, meio que uma contracultura, mesmo que no nosso meio isso ir crescendo, já é uma ótima iniciativa, eu acho. É engraçado que a contracultura no Brasil, que foi ali quando surgiu o Tropicália e tal, era pra ir contra uma coisa muito certinha e tal, passando ali também pela ditadura, então estavam escondendo muita coisa, e veio a contracultura com isso, assim, de vamos sexualizar tudo, vamos Abrir Legalizar tudo. abrir tudo, tudo. legalizar tudo, e agora a gente vem com a contracultura da contracultura, porque tá demais. É. A gente vê o pêndulo sempre, É. algo mais Exato. liberal, daí, não, vamos ser super ortodoxo, Conservador. super Exato. conservador. A gente não consegue encontrar o equilíbrio que, quando eu olho pra Bíblia, assim, falando de contar histórias, né? Mano, quando você olha pra Bíblia, você tem cantares, que é uma coisa sexualizada, mas não pornificada, acho que tem Pejorativa. coisas do diferentes, jeito uma- certo, digamos né? assim, né? mas você tem guerra, porque, meu, se você for pegar a história do povo de Israel, meu, mata um monte de gente, juízes ali, mano, uma Tiro, treta, porrada, corta a bomba. menina em 2 pedaços lá, em juízes, então, É. mano, terror, Sim. né, Vale dos Ossos Secos, imagina essa cena, mano, terror, e ao mesmo tempo também você tem toda a outra parte de beleza, de cuidado, de milagre, daí vem Jesus, então ela é permeada por vários estilos narrativos que tem o seu propósito. O terror vai ter o seu propósito, né? Tipo, e a comédia vai ter o seu propósito, não sei o quê. Então, a gente consegue trabalhar de mais formas e não ficar fechado a o que é rentável, o que dá dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer um lance que é, mesmo nesse universo, tipo, a graça comum de Deus, que capacitou o ser humano a poder produzir coisa boa, né? Eu
eu citei que eu falei que ia citar essa referência, e, meu, esses dias uma líder falou, grava uns youtubers sobre guerreiras K-pop, tá ligado? E, mano, se vamos pensar numa coisa mais, não de forma pejorativa, mais enlatada, que é o K-pop, que tem toda uma estrutura musical para ser rentável e ser envolvente, um filme sobre isso, que é uma animação, com uma história, meu, simples, de jornada de herói básica, bombou, estourou, e as pessoas gostaram. Por quê? Porque a história era divertida, era legal, era leve, não tinha hipersexualização, não tinha nada disso, né? E a mesma Então ainda coisa... tem como, né, viver isso. É a mesma coisa que você pensar sobre os doramas, né? Tipo, eles ganharam muita repercussão. E é isso, no começo, pelo menos, era uma coisa totalmente inocente, digamos assim, né? E aí as pessoas... Porque, querendo ou não, o exagero, ele nunca é bom, né? Assim, nesse sentido. Porque você vai acabar se saturando daquilo de alguma forma. Então, tipo, mesmo quem gosta de coisas, por exemplo, hipersexualizadas e tal, uma hora essa pessoa vai se saturar. Porque ela vai cair, aí a gente pode entrar em assuntos como, tipo, pornografia e coisas assim, ela vai cair num momento que ela vai perceber que ela não tem mais nenhuma perspectiva de ver aquilo como bom, né? Então, tipo, aí essa pessoa vai ter que ir pro lado oposto, né? Então, esse equilíbrio é uma coisa muito necessária, né? Isso que você falou, perdão, Léo, tipo, tem uma pesquisa que fala que, tipo, a geração Z, né, a gente tá falando de pessoas não crentes, né, eles praticam menos sexo do que as gerações anteriores, e a geração mais estimulada sexualmente, desde livro, cinema, quadrinhos, anime, que também as mulheres são sempre hipersexualizadas, então tem vários elementos culturais para essa geração que é, tipo, mano, sexualidade estourando, e eles, de acordo com algumas pesquisas, é a geração que menos pratica sexo. Já cansou, né? Não precisa, né? A onda já passou, Endorfina parece, tá... né? Algumas coisas. Já Exagerou, tá. já. Mas você ia falar, desculpa. Não, eu ia fazer um comentário de quem trabalha com isso, que eu tô pensando no trabalho do que o editor vai ter cortando todas as palavras que a gente não pode ter nas plataformas aqui, né? Tipo, e tudo mais, e colocando, e na legenda e tudo mais. Deus abençoe o editor. Tipo, na legenda vai estar só os arroba, umas letras. Cada vez. Agora tem isso, Risquinho. E aí é isso, né? Tipo, você vê que o entretenimento, ao mesmo tempo que ele quer dar o que as pessoas querem, né? O que o povo gosta, né, Bruno? Né? Aí, quando está vivendo isso, vem uma galera e começa a cortar e, tipo, uma ditadura de certa medida, né? Foi meio polêmico nessa minha fala, mas é real, né? Isso que você acabou de falar, né? Só joguei. Eu tenho que ficar quieto. E eu acho que aí a gente entra também naquele assunto, né? Tipo, todo entretenimento é arte, toda arte é entretenimento, porque, meu, a gente tá falando aqui de fórmulas prontas, né? A gente tá falando aqui de fórmulas prontas que fazem sucesso e tal. Isso é arte? Ou, né? Então tem toda essa discussão aí que dá pra... Eu acho que é questionar, tipo, qual que deve ser a finalidade do nosso entretenimento, assim, né? Tipo, eu devo assistir, ler, a fim de aprender sempre algo, então o entretenimento tem que ser algo que sempre vai me agregar, que eu sempre vou sair diferente, ou eu posso assistir o entretenimento, tipo, consumir o entretenimento pra, vou descansar, vou espairecer. Posso, assistindo o filme do Adam Sandler. É isso. É uma boa. Então, o que vocês acham de entretenimento? Vocês têm uma visão que tem que sempre ter um aprendizado, que é um descanso, que você vai ficar com o cérebro liso se você assistir Adam Sandler? Eu também da produtividade, que hoje tudo tem que ser produtivo, você a todo momento tem que estar produzindo algo, aprendendo algo, fazendo algo, e parece que se você está fazendo algo que você não está crescendo com aquilo e tipo desenvolvendo algo com aquilo, é perda de tempo. Você se sente culpado, né? Só que ao mesmo tempo você não descansa. Porque o seu cérebro tá sempre... Não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que estar produzindo. Então, é um meio termo aí. Aí quando a gente volta para a Bíblia, a gente vê que Deus não criou o sábado à toa, né? Avisa. 6 dias para trabalhar e 1 para descansar e não fazer nada. Era proibido fazer qualquer coisa que exigisse esforço. Né? O descanso é importante. Então, voltando para o entretenimento, eu acho que tem sim as coisas que têm o seu cabimento de terem uma reflexão, de te fazer pensar, uma crítica, ainda mais pensando nas distopias, né? Por exemplo, Jogos Vorazes. Como aquilo te faz pensar em como o ser humano pode ir longe demais, né? Principalmente no último filme, que eles tinham acabado de derrotar um ditador e já estava outro querendo subir, né? Então, isso são coisas para nos fazer pensar, né? Mas também existe o entretenimento que você vai para assistir, simplesmente se divertir, rir um pouco, curtir um romance, não tem problema. O problema, às vezes, está em você levar coisas que, por exemplo, se é um romance que prega a ideia, por exemplo, de você não precisa estar comprometido com uma pessoa num casamento
para fazerem tudo que vocês quiserem juntos, morarem juntos, viajarem juntos, viverem uma vida juntos. Porque casamento é só um pedaço de papel, por exemplo, né? E você passar a acreditar nisso e levar isso para sua vida, isso é um problema. Se a gente volta para a Bíblia, a gente vê que o casamento não é só um pedaço de papel, né? Então, você assistir as coisas com o seu filtro ativo, chamado Palavra de Deus, é tranquilo. Ainda assim, existem aquelas coisas que, é claro, a gente evita, né? Mas você assistir uma coisa simplesmente para relaxar, sem a necessidade de você aprender alguma coisa, eu acho que não é um problema. Que a gente pode ter a mesma coisa com o mesmo conteúdo. Ter os dois momentos. Por exemplo, eu consigo assistir Harry Potter, por exemplo, com um olhar mais, tipo, prestar atenção em toda a trama, em todo o universo. E eu consigo assistir só porque, tipo, é uma coisa de magicazinha e eu quero só distrair. Só magicazinha e eu quero distrair. Tipo, dá pra o mesmo conteúdo a gente consumir com perspectivas diferentes. Porque até, eu acho que o grande tópico do bloco, assim, do programa, né, é fazer todas as coisas para a glória de Deus. E o descanso também deve ser feito para a glória de Deus, né? Então eu acho que tem um pouco disso, a gente saber descansar, que tem um momento do descanso. E às vezes o entretenimento pode ser usado dentro desse período de descanso, né? Lógico que também tem essa questão da nossa relação de filtrar ou não entretenimento aquilo que a gente consome. Porque a gente precisa entender que por trás do produto que nós estamos vendo, há assim, um monte de pessoas com um monte de ideias que estão tentando transmitir através daquilo. Então, eu vou sair um pouco do entretenimento para entrar na arte, sem entrar na discussão se é a mesma coisa ou não. Já entrou, né? Mas eu ia falar, tem uma obra de arte de um artista moderno, se não me engano, chama Lúcio Fontana, o nome dele. Bota aí, Bruno, bota aí. Tá aparecendo aqui pra vocês. Aquele vale de check pra ver se não é fake news. Mas acho que é esse o nome dele, Lúcio Fontana. Que ele cria lá uma apresentação, que ele pega a tela da pintura e em vez dele pintar, ele começa a furar a tela. Então ele acho que foi o primeiro artista que ele modifica a tela em vez de pintar em cima da tela, né? E o nome dessa obra que ele dá é O Fim de Deus. Porque se você olhar, tipo, pode achar bonito ou não a tela furada, etc. Mas é porque tem uma cosmovisão ali atrás, que ele está dizendo que ele está olhando agora para aquilo que seria a base e ela não existe mais. Ele está rasgando a base. E daí é por isso que ele dá esse nome para a obra dele. Ele fala, tipo, Deus é a base da sociedade ocidental. Deus não existe mais, é o fim de Deus. Estamos rasgando isso. Em nome da liberdade artística dele, no sentido de dar novas formas para a tela, né? Mas também em nome de uma liberdade, supostamente, de condutas ali, de viver da maneira que você quer. Então, não é só uma tela com furos. É uma cosmovisão que está sendo entregue através daquela arte final. E o entretenimento é a mesma coisa, né? Você vai assistir que seja um anime, jogar um videogame, tem alguém por trás que está te vendendo uma cosmovisão. Que seja a cosmovisão do capital, né? Que às vezes só quer fazer algo que vende, ou também outras ideias, outros valores. Então tem que ter sempre esse filtro, esse cuidado com aquilo que a gente está vendo, né? A gente não pode ser ingênuo de que não existe artista neutro, né? A arte em si, ela como esfera de ação do artista, ela não tem lado, mas ele tem. Ele tem um coração. Esse coração está dobrado a alguém, a alguma coisa, a um valor, a uma ideia, a um Deus ou não, né? Mas está dobrado e ele vai jogar isso toda vez que ele produz alguma coisa. Assim, se vocês que escrevem, toda vez que vocês escreverem, aquilo vai ter um pouco de vocês, né? O artista sangra quando ele produz arte, né? Então ele põe um pouco de quem ele é. Quando, sei lá, o Felipe Magalhães compõe uma música, mesmo se ele compõe uma música, sei lá, para os filhos dele, vai jorrar o que ele acredita, vai jorrar o coração dele. Agora, se você pega um cara que tem nenhum valor cristão, propriamente dito, e é totalmente contrário, é anti-Deus, assim, até meio anti-arte, né, que é até um movimento da arte contemporânea. Ele vai vomitar isso o tempo todo, vai ser estranho, vai incomodar, a gente não vai gostar, né? Então a gente não pode ser ingênuo de pensar que tá tudo bem eu assistir isso que é leve. Até o Adam Sandler tem um olhar de mundo. Exato. É que às vezes o que ele quer passar? Às vezes ele quer passar uma coisa, tipo, a gente grande, é sobre família, transformação, é uma coisa legal, bacana de ver com a família. Muito bom, mas pode ser que ele em algum outro momento de vida que ele tiver, ele quer abordar, sei lá, uma coisa mais pesada e densa, sei lá, ele passou um problema emocional, depressão, ele vai
transmitir isso porque ele é o artista. Só que vai transmitir isso debaixo de uma cosmovisão, debaixo de um coração que está sujeito a alguém ou alguma coisa. Isso acontece muito, isso que você falou, porque eu percebi isso na minha escrita e eu coloquei coisas que eu não planejei colocar, tipo, eu vou colocar isso aqui pensando que isso é uma experiência pessoal que eu passei e que eu gostaria que as pessoas soubessem da solução, então eu vou colocar. Não teve isso. Foi só depois que, sei lá, que o livro saiu e aí eu pegando pra ver alguma parte, porque o volume 1 tem que ter coisa coerente com o 2, né? E eu, caraca, isso aqui é uma coisa minha, eu coloquei aqui e eu nem percebi. A gente sangra em cima da obra e a gente não percebe às vezes. Nossa, que profunda essa frase. Mas é verdade. É completa verdade. Tipo assim, e às vezes são coisas pequenas, por exemplo, um personagem ter o mesmo gosto que você. Tipo, tem um personagem meu que ele ama chá, que nem eu. E foi assim, não foi pensado. Depois que eu coloquei, que nossa, nós dois amamos chá. Mas não foi uma coisa que eu planejei. E até coisas, por exemplo, situações que eu passei e que o meu personagem tá passando. E coisas, às vezes, que Deus usa e quando a gente está debaixo da cosmovisão cristã, Deus usa isso, muito. Porque no momento que eu estou escrevendo agora, eu tenho personagens literalmente cruzando um deserto. E eu me considero agora passando por um momento de deserto na minha vida. Então, às vezes, Deus usa a minha própria história para ministrar no meu coração. E eu lembro uma coisa que os pastores da nossa igreja às vezes falam, que quando eles montam uma pregação, eles primeiro pregam para si mesmos antes de pregar para os outros. Então, eu sinto muito assim que às vezes Deus usa a minha própria história para ministrar em mim primeiro, para daí ministrar o coração de outros antes de sair. E isso é muito forte, porque real são coisas que eu não planejei que estavam lá e aí eu percebo que eu não escrevo sozinha. Que tem alguém ali, tem o Senhor escrevendo comigo através de mim e colocando lições para mim. Às vezes eu sinto que eu tô dando tapa na minha própria cara em algumas coisas, né? Principalmente lição de perseverança, de fé, de você seguir na jornada porque foi aquilo que o Senhor te mandou fazer, né? Mesmo que você não saiba para onde isso vai dar. Então, tem muito disso mesmo, e que isso Deus usa ao favor dele também, quando a gente se submete à vontade dele naquilo que a gente faz. E você não pregou direto, né? Tipo, você não tá falando, Não. entregue sua vida a Cristo Jesus, tal. Você está simplesmente querendo construir uma história que é legal, que é boa. Eu acho que isso é muito legal, assim, por isso eu penso que todo tipo de entretenimento, independente se a gente está indo para espairecer a cabeça ou para fazer uma reflexão filosófica depois, a gente precisa ir com um senso crítico, né? Eu cresci numa época, assim, e talvez alguns passaram por isso também, de que tinha muitas coisas que eu não podia ver porque, isso não é de Deus, né? Tipo, não, Disney não é de Deus, não sei o que, Harry Potter não é de Deus, sabe? E eu acho que... Você acabei de citar ele aqui. Tudo bem, eu gosto. E aí... quando você, depois que você tem uma certa maturidade, você olha para essas coisas e, tem coisas ali que talvez vão contra os princípios cristãos, mas tem coisas que, como o Euler falou, vem ali da graça comum e que podem falar conosco também, de alguma forma, né? Então eu acho que muito mais do que a gente dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, a gente precisa saber analisar aquilo que a gente vê, de pensar assim, isso aqui não se aplica a mim, isso aqui se aplica a mim, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que a família e a igreja precisam trabalhar juntos, né? Até a gente estava comentando sobre os jogos, né? Tipo assim, um adolescente, um pré-adolescente, talvez ele não entenda que ele não pode fazer na vida real o que ele faz nos jogos, porque ele vai se enchendo daquilo e ele não consegue. E cabe aos pais, cabe à igreja, aos líderes, ajudá-lo a prestar atenção e entender, tipo, o que do entretenimento vale realmente para a vida real e o que não, que isso aqui, isso aqui vai totalmente contra aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ensina. Então, eu vou até assistir esse filme, mas eu vou assistir com um olhar crítico, né? Eu não posso e acreditar e receber tudo que está sendo dito ali, né? Eu acho que até uma pauta interessante, que acho que já... Talvez muitas pessoas isso já seja um tema superado, né? Mas que é sempre importante a gente dizer que esse olhar precisa ser um olhar crítico mesmo, e não somente de tipo, foi produzido por alguém cristão ou não, porque isso não quer dizer absolutamente nada, né? E que era justamente isso que a gente tinha, né, na nossa infância, né? De tipo, tal coisa não é de Deus e tal, mas aí... Mas era coisa boa. O esmilinguido era, porque foi produzido mas por... era bom. Sempre entretenimento, né? Não, você só vai em restaurante de crente, não. Exatamente. Você só vai no médico crente, mas e pra aí, arte a gente tem que falar que tem que ser só crente. E aí uma coisa que até polemizou esses tempos no Twitter é porque o mesmo autor de uma música super famosa no gospel, que canta em várias igrejas por aí,
né? Eu não vou citar, porque apesar da gente ter um advogado, né? Não sei se ele se garante da gente segurar esse processo. Hoje Então, eu tô só como escritor. não sei se ele garante a gente segurar esse processo. Então, se você tiver curiosidade, vai atrás no Twitter, me pergunta pessoalmente, se você me conhecer. Mas tem uma música super cantada nas igrejas, mas ele também escreveu uma música sobre balança essa raba e não sei o quê. Meu Né? Deus. Ele simplesmente... Bota um pinto essa daí também. Mas é verdade, é o mesmo público compositor. é 18 mais, né? Tá tudo bem. O mesmo compositor, né? Música com conotação sexual e música... E uma música que está sendo trocada entre as igrejas. Então não dá para dizer que é só o autor que define o que é bom de se consumir ou não, né? Que o autor, ele coloca a cosmovisão dele dentro da obra, isso é fato, mas a partir de que ele coloca essa obra no mundo, ela se separa do autor, né? A gente não pode sempre... Tem essa coisa, né? A gente conecta o autor com a obra ou não, tem toda uma discussão, mas, enfim, você colocou pro mundo, é isso, meu filho. Arque com as consequências do que você produziu, nesse né? caso, aí já dando opinião, né? Me mexendo opinião, aí é só comercial mesmo, né? Ele só fez pra ganhar dinheiro. Nesse caso. Porque tem uma questão, acho que é da nossa relação como igreja com a arte, que a gente coloca o nome gospel e aí agora tá bom. Só que, na verdade, tem uma relação quase industrial também. Às vezes é só mercado. Quase tipo, não muito industrial, né? Tipo, sei lá, estão fazendo funk. Vamos fazer o funk gospel, porque isso vende. E não necessariamente o fruto de um genuíno de fazer uma arte que glorifica a Deus, ou que expõe aquilo que é belo, né? Então, eu acho que também tem uma autocrítica que a igreja precisa fazer da sua própria relação com a produção cultural. Hoje nós também estamos nesse mecanismo de capital, de mercado, ou nós estamos tentando fazer coisas genuínas que glorificam a Deus? O próprio termo gospel foi cunhado só no começo dos anos 90, né? Antes era música que fazia dentro da igreja. Depois, por conta de uma questão comercial de uma gravadora, é que o termo gospel foi cunhado que virou dentro... um mercado fonográfico. Exatamente, que dentro da indústria. Muito dinheiro. Que movimenta muito dinheiro. Então, o próprio conceito de gospel veio só por conta de uma questão comercial. Mas aí, pegando o que o Danilo falou, você perguntou, ninguém respondeu, né? Entretenimento pode ter arte, mas a arte não tem obrigação de ser entretenimento. Exato. Entendeu? Porque, somente pensando de forma contemporânea e bíblica também, você ter um cara fazendo uma performance, transmitindo uma mensagem, andando um ano pelado, não é entretenimento. Mas é muito contemporâneo o que eu falei, e eu tô falando de Isaías. Exato. Então, tipo, mano, a gente consegue olhar à luz da Bíblia para o que a arte contemporânea fala e poder dizer, não tem obrigatoriedade nenhuma a arte entreter alguém. Pode ser que sim, pode ser. A gente falou de Senhor dos Anéis, a gente tá falando de 2 autores aqui, a gente falou desde Guerreira K-pop, a gente tava conversando sobre Silêncio do Scorsese, isso tudo entreter, ao mesmo tempo que também transmite uma mensagem de certa forma, né? Acho que ficou devendo essa resposta. Eu vou aqui... Chegou com delay, mas tudo bem. Eu acho que depende, aqui eu vou dar um pouco uma discordância, mas eu acho que depende muito também da forma de arte. O próprio C.S. Lewis, quando ele vai falar, por exemplo, sobre literatura, ele falando da literatura artística, ele vai dizer que se não entretém, nem sequer pode ser arte, que entretenimento deveria ser o mínimo. Então, se você está entretendo, só entretém, você está ruim. Agora você consegue entreter e trazer algo, uma mensagem, algo interessante, então aquilo você está dando um passo a mais. Ali que é onde ele encontraria a arte da literatura na visão dele, né? Eu tô falando isso porque, por exemplo, quando eu falo de literatura, eu tô falando de histórias. Histórias Tem que você tem que se conectar com aquilo. Eu não posso escrever um livro que você lê e acha chato. Eu preciso que você me conecte com a história, que você acompanhe os personagens, seus dilemas, né? Agora, quando eu falo de uma performance, ela não necessariamente é um entretenimento. Ela, na verdade, é um manifesto, né? Ela quer fazer uma declaração de algo. Então, acho que depende muito também da forma artística que estamos falando. Rapaz... O nível chegou aqui. Eu fiquei pensando em outra coisa, assim, a gente tá falando de coisas que filtramos, né, da gente ver com a nossa cosmovisão. Vocês já passaram por alguma situação de, tipo, começar a assistir alguma coisa e ver que essa coisa não agrega em nada e, tipo, talvez até te levou a pecar e vocês tiveram que abandonar? Eu parei de assistir Lucifer porque eu tava começando a torcer pro diabo. Juro! E assim até o final. Ele torceu pro diabo. Mano, Nosso editor. Eu e o Léo, a gente já começou a assistir essa série Lucifer e a gente ficou assim, gente,
não tá certo isso. Tipo, eu tô começando a me simpatizar pelo diabo. Eu não sei até que ponto isso é uma coisa boa, assim, sabe? Eu acho que essa foi a nossa... Eu tive agora saindo do cinema e da série, mas com videogame, com o LOLzinho. Olha aí, ó. Porque o LOLzinho, Revelado cara, coração. ele mexe com nossos... Os jogos em geral, acho que mexe com o nosso sistema de recompensas. E às vezes eu ficava assim, se eu ganho um jogo, quero jogar mais uma pra ganhar de novo. Se eu perco, eu falo, não, agora eu preciso ganhar. E às vezes eu ficava tanto tempo naquilo, Mexe e ele com o vai ego roubando o também. seu tempo, que se torna algo, não sei se talvez idólatra, mas que deixa de agregar. Toma um Deixa de lugar passar, que não era- toma um lugar que não deveria. E, então eu tive um pouco disso com o videogame, de ter que largar, às vezes, vou limitar mais o Você tempo. perde o prazer até de jogar, né, talvez. Tipo, eu pelo menos eu já tive, assim, nesses jogos competitivos, eu jogava muito Valorant, né? E é isso, né? Você perde o prazer de jogar. Você vê num momento que você não tá tendo mais felicidade de jogar, mas se torna uma coisa, tipo, eu preciso ganhar, eu preciso, pra ficar bem, eu preciso fazer isso, não sei o Por quê. isso que eu só jogo Minecraft. Não vou jogar. Até você cair na lava, né? Já Mas- chorei por conta disso. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, né? Sobre a questão de se tornar um ídolo, né? Porque o entretenimento, ele pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. E ele pode ser um entretenimento bom, inclusive, né? Tipo assim, pode ser até a literatura de ficção cristã, né? Então, se a gente não tomar cuidado, na verdade, qualquer coisa pode se tornar um ídolo, né? Eu acho que dentro do entretenimento a gente precisa muito ter esse balanço, assim, né? De... Meu, eu tô gastando tempo demais nisso, né? Isso Sim. tá tomando a minha vida de uma forma maior do que deveria, né? Então, acho que é uma reflexão. Antes do resto da galera responder a pergunta do Vitor, queria fazer só um off-topic aqui Eu pra... tô pensando Lá na vem. pergunta. Lá pra... vem. Gente, Tava tá tão interessante que o pastor tá dormindo. Não, filma com o celular isso aí, mano. Não é possível. Vai lá. Isso vai pro vídeo, vai lá. Precisa. Tem Vai que... pro vídeo, o Olha pastor isso. dormindo. E, gente, ele tá assim desde que começou, tá? Eu vi ele deitando. Ele deitou no começo. Gente, teve evento ontem, ele saiu daqui 2 da manhã. Tadinho, ele coitado. saiu daqui Ele Não vai defende. trabalhar Essa amanhã, parte da gente. defesa você corta. Bota só o pastor dormindo. Tadinho. Mas Eu esqueci da pergunta do Vitor. Não esqueci, mas eu... é, Cara, eu acho Mas que é- pra mim é Se muito você relacionado já tiver com o que o abandonado Danilo algo, falou, você assim, falou, de tomar tempo, né? Minha esposa tá ali de prova, né? De, tipo, eu tenho um Steam Deck, eu sei que, mano, tem hora que Meu aquilo sonho. toma o meu tempo. o que é Ou às isso? vezes Assim, o só Steam pra Deck é É um uma... videogame. É um, videogame tipo, game, portátil, um assim. PC portátil. Ah, vamos tá, dizer tô assim, ligado, tipo, ligado. Boa explicação. Na Esse minha portátil época Que era- era... aquilo toma né? o seu Do coração, mas tem Steam também o Deck. lance de conteúdos dentro daquela própria plataforma, assim, tipo, vamos ser honestos, quando você tá jogando, tipo, GTA, mano, você é direcionado a fazer missões em que você mata ou rouba, né? E beleza que eu sou maduro e sei que eu estou fazendo isso ali, mas eu sei que isso é completamente errado, você, não só porque eu posso ser preso, mas Deus é contra isso. Só que aquilo começa a vir na minha cabeça, que é o que eu falei, a gente não pode ter uma ação ingênua com nenhum artefato cultural, nenhuma ação de entretenimento, porque de alguma forma, como a Ana falou, tipo, o artista sangrou alguma coisa ali. Pode encontrar com alguma coisa do meu coração, que meu coração não é bom. Tipo, o Jeremias fala, mano, é corrupto. Então eu sei que pode ser que encontre eco alguma coisa no meu coração de celebrar, mano, eu estou celebrando uma coisa que está errada, eu tô torcendo pro Lucifer, sei lá, entendeu? Então, e eu vejo que o jogo, e acho que é legal porque muitos jovens, adolescentes e pré-adolescentes estão nesse universo, o jogo envolve muito a gente, porque a gente entra na coisa. Assim como a literatura, né, o livro, comparado com o filme, você se envolve muito mais na trama, o jogo também, porque você toma decisões, é interativo. Né? Então, às vezes, aquilo pode estar te trazendo valores que você só tá guardando lá, que do nada pode surgir. É tipo você ouve palavrão direto na escola e de repente você tá em casa, você estoura e você fala, porque você convive num contexto que não é o certo. Né? Sobre essa questão do jogo, né, filme, por exemplo, tanto no filme quanto no livro, você consegue olhar e ler aquilo com um olhar crítico, né, de pensar, tipo, você assiste o filme, você pode achar o filme muito bom, mas você sabe que o que o personagem fez é certo ou errado, digamos assim, né. Agora, no jogo, você é o personagem, né, então você que Você começa a toma fazer Sim. as coisas certas ou erradas, né, e tipo, se você tá jogando o jogo, você vai fazer o que tem que ser feito, né. Então essa discussão, ela é mais ainda... Ele é muito pastor, né, gente? Ele tá pensando aqui, mas já pensando na aplicação pra galera dele, né? Pro Porque adolescente. os adolescentes, Quando você tá na pré-adolescentes. escola, e você ouve palavrão, aí você Muito fica em pastor. Você liga, casa, sentindo a chave tá ligada, não dá pra desligar. não desliga, Eu né? estou amarrado à minha vocação. Que isso, muito Fernandes crente. Dias Lopes que diz isso, não sou eu, tá? Eu não roubar a frase do cara. Mas eu acho que jogo é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu
Eu amo jogo de escolha. Não sei se vocês gostam desses jogos de decisão, mas um dos jogos que eu mais marcou minha vida, não sei se vocês já ouviram falar, é o Life is Strange. Eu amo esse jogo. Já ouviram falar? Não sei. Sim. Não, jogo de escolha pra mim é aqueles do Silvio Santos, assim, tipo, qual é a letra? Aquele da Meu, porta, lembra? a piada de porta. Silvio demorou mais, ó. Eu precisava, gente, Não, eu mas precisava. esse Life is Strange ele é muito legal, tô porque leve. eu vou dar uma contextualizada pra vocês. Ela é uma menina, você tá no personagem, você tá no controle de uma menina, e ela consegue voltar no tempo em algum momento, em determinado momento do jogo. Então você consegue tomar decisões por ela, e aí você consegue falar, não, eu não gostei da decisão, eu vou voltar no tempo. Essas ações terão consequências. E aí você, Efeito borboleta. e aí tem o efeito borboleta e tal. Aí você, vou ver o que acontece se eu fazer isso. Gostei mais dessa, então vou continuar. Só que chega um momento que você se acostuma nisso. E chega um momento que ela perde esse poder. E aí você para de ter, tipo, de conseguir voltar no tempo. E aí você começa a falar, caraca, as minhas ações têm consequências, né? Sim. Então esse jogo foi um jogo que me marcou muito, assim, né? Eu recomendo que vocês joguem, recomendo. Eu chorei no final. É a mesma. Meu Deus. E é bem legal porque é isso, né? Chega no momento que você tem que tomar uma decisão, né? E eu gosto muito desses jogos, assim, de dilema, assim, da gente se colocar no... Tipo, Danilo, a gente tava conversando sobre Baldur's Gate, né? Que é um outro jogo de decisão, que você tem o seu papel, você tem a sua importância. E por mais que a gente trate de maneira, não sou eu, mas é a mesma coisa no RPG, né? Tipo, a gente gosta de pensar, tipo, o que eu faria? Qual que é a melhor decisão pra tudo dar certo aqui? É um Por personagem mais que eu você saiba cria, que seja Que brincadeira. acaba sendo você Mas um é pouco, você. né? Mas Aham. você quer que, tipo, as coisas deem certo, assim, né? Acho que o RPG também tem muito disso, né? De, tipo, de você fazer muitas coisas da brincadeira, mas no Mas fundo tem tem você coisa lá. que você se importa ali, né? Tipo, que a Ana falou, você cria o personagem, ele gosta de É. chá e você não imaginava, mas você colocou um pouco, e acho isso legal, né, de você citar o RPG, tipo, até o Augusto, um jovem aqui, ele tinha me chamado para uma palestra que era sobre o uso da RPG como terapia e tal, porque você entra na coisa, né? Porque você se envolve, você coloca um pouco de você ali, né? E aí você consegue, às vezes, até se conhecer por meio dessas ferramentas, assim, às vezes se conectar com um personagem dentro do entretenimento te mostra, pô, nossa, eu sempre achei que ia ser Grifinória, mas no final me identifiquei com o Draco Malfoy, eu sou Sonserina, sabe? Então, daí você vê, pô, tem alguma coisa no meu coração que eu acho que não tá muito legal, né? Assim, não, eu gosto do Draco também. Eu sou É o meu Cedrico. preferido, né? Mas Meu eu sou preferido Grifinória mesmo, é assim. Cedrico. Fi. Um entretenimento que você diz que te edificou, te edifica, e um que é só pra passar o tempo. Tipo, qual que é o de vocês? Assim, um que edifica, um que passa o tempo. Eu sei o meu passatempo, Eu sei o que que é jogar. Acho que, mas agora o que edifica eu preciso pensar um pouco mais. Tipo, qual mexe mais comigo mesmo? Cara, tem um que eu tenho, que é um costume meu há muito tempo, que é ouvir podcasts, né? E tem um podcast do Bibotalk. Bom, E eles têm uns que são bem teológicos, assim, bem densos e tal, que eu escuto há muitos anos já. Mas tem um que o nome é BT Papo. É só conversa, é só... Eu gosto. Tipo, É isso nóis, é assim, legal, ó, é né? resenha. É isso aqui. Adorei. E às vezes tem umas qualquer perguntas outra coisa. teológicas e tal, mas é muito mais leve. E eu ouço indo pro trabalho e eu racho o bico, tipo, enquanto eu estou ouvindo. E é super leve, é um super entretenimento, assim, eles nem fazem toda uma pauta, assim. É realmente um episódio livre. E pra mim, é tipo, eu super sou... Eu recebo muito daquilo, mesmo sendo um entretenimento X, assim. Eu saio edificada no final das contas, sabe? te edifica e passa o tempo ao mesmo Exato, tempo. Que é né? isso, hein? Uniu. Pra mim os livros é assim, porque eu não assisto muita coisa, assim, eu fico sempre ou no computador escrevendo, ou eu tô com os livros, ou eu tô fazendo as outras coisas, assim, tipo, de casa, né? Mas livros eu tenho tanto aqueles que me edificam, quanto os que também são para passatempo. E eu não consigo definir, tipo, os livros cristãos que eu leio para estudo, ou coisas assim, são os que me edificam, e os de só história são os que é para passatempo. Acho que os dois transitam nisso. Porque, às vezes, um livro de história, ele pode muito bem me edificar também, porque às vezes passa uma reflexão, às vezes me ensinou alguma coisa, tipo, nossa, eu poderia aplicar isso aqui na minha escrita também, às vezes me edifica até no ramo profissional, mas são coisas que eu acho que Deus coloca no meu caminho, tipo assim, olha, isso aqui é uma tática que você pode usar para desenvolver alguma questão nos livros que você escreve para falar da minha glória, sabe? Coisas assim. E também pode ser só um passatempo, mais uma história ali, divertida, que entreteu algum momento, um mistério para resolver, a maioria deles, né? Mas também tem os livros que edificam muito, assim. Principalmente, claro, os cristãos, né? Eu tento sempre ter uma leitura cristã e uma secular junto. É uma mundana. Que aí eu fico lendo... Uma pagã. Uma paga. Uma coisa assim, junto, né? Paralelo. Que aí eu consigo também manter um ritmo bom de leitura, né? Mas acho que os dois transitam nisso. É sempre livros. Que uma coisa que a gente não comentou assim, mas assim, minha opinião
talvez polêmica, talvez não, né? É sobre Precisa de uma coisas, polêmica, né? Vamos Pode ver. lançar. sobre literatura cristã, não necessariamente tem que ser uma literatura escrachadamente cristã. Eu, particularmente, não gosto Como Tolkieniana. de livros que são, tipo assim, meu, tá bom, a menina Ela aceita acabou de Jesus dizer que no não final. gosta de Crônicas de Nárnia, Não, tá, gente? não, Só não, pra- não. Mano, Vai sair o corte aqui. Rebeca é contra escrachado, mas C.S. não Lewis. é. Não, gente, exato, é escrachado, mas não é, porque assim, até hoje tem gente que acha, que descobre que C.S. Lewis era crente, né? No Twitter, de 2 Tipo, em 2 meses exatamente, acontece. no Twitter de 2 em 2 meses tem alguém revoltado que, gente, que absurdo que isso aqui é literatura cristã. Tipo assim, então não é tão óbvio assim, né? É. Eu acho que Meryl dá pra Streep você agora, né? escrever literatura cristã boa, de qualidade, sem necessariamente cair no final de tipo assim, aceite Jesus e seja. Eu não, então, né? Então, porque existem muitos jeitos de você fazer uma literatura cristã. Eu, mesmo assim, no meio da ficção cristã, com os autores que eu já tive contato, existem muitos meios. Tem tanto aqueles que fazem realmente uma analogia para Jesus e tal, vindo o sacrifício na cruz, tal, fazem a analogia pessoal deles, mas também tem, por exemplo, um livro que é suspense, um thriller psicológico que saiu agora, que é uma releitura de Caim e Abel. Existem coisas que são releituras da Bíblia, existem histórias que querem ensinar um princípio específico, por exemplo, no ramo de romance, tem muitos que ensinam como é que é o romance correto de acordo com a Bíblia, com meninas que às vezes a personagem passou por relacionamentos completamente errados e é abordado no livro, né? Então existem muitos jeitos de você fazer uma literatura que aponte para Cristo sem necessariamente colocar um Jesus ali. Tipo, sem né? ser uma coisa muito óbvia, assim, né? É que eu Sim. gosto Tem que de ter coisas não sacrifício. óbvias, então... Então você não gosta de Nárnia mesmo. Não, eu gosto de Nárnia, não é óbvio. Assim, é Não é óbvio... aquele que o leão é que morre, assim... mas o resto... Mano, e mas volta, é que assim, O resto é legal. ó, é óbvio, eu acho que assim, E eu o acho que é Edmundo legal... fica justo ainda, né? Eu acho que é legal quando é óbvio pra você que lê a Bíblia, entendeu? Tipo assim, sabe quando você olha e fala assim, mano, eu sei do que essa pessoa tá falando, eu li a Bíblia. Se eu der o mesmo livro pra uma pessoa não cristã ler, ela talvez vai achar legal, mas ela não vai pegar aquelas referências, entendeu? Então eu acho isso legal. Tipo, você olha e fala assim, mano, isso aqui é muito interessante, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço a história, então eu sei do que a pessoa tá falando. Mas... Off-topic. Qual que são os livros que vocês estão lendo agora? Neste momento, Senhor dos indicações? Senhor dos Anéis, tá relendo? Tô relendo Tá em Senhor dos qual? Anéis. Tô no primeiro ainda, tô bem no começo, assim. Eles estão em Bria ainda. Ixi, Ah, nossa. Tá bem no começo. é difícil esse começo, Já né, já velho? chega no Tão Conselho de bombadinho. Elrond. Ah, não, mas é legal o Conselho de Elrond. O quê? São é várias longo. Eu gosto pra páginas. Tudo caramba, bem. velho. Pra Mas mim, é legal que tem várias histórias no até filme o aparece. Conselho, o livro não é tão legal pra mim, velho. Depois que fica legal. Caraca, No Conselho, pra Eu fui frente. ler Senhor dos Anéis, cheguei no último, mano, travei. Você também, Foi a né? segunda vez que eu tava lendo, travei. É a O Léo leu o quinta vez que eu primeiro, tô lendo. o primeiro, o segundo Eu rápido, ia o falar, eu terceiro... posso talvez ser um pouco fanboy, mas eu fui pegar esse dia pra ler o primeiro capítulo, eu falei, meu, esse livro é muito bom. Eu acho que a gente é Pelo amor de Deus, suspeito, esse daí cara a é gente muito não bom, pode velho. falar. Então eu não tenho essa de Ah, só fica bom A depois gente do é conselho. enviesado Né? demais. Que, eu não sei se alguém já leu a trilogia cósmica do C.S. Eu Lewis. li o primeiro. Mano, são livros muito bons. Assim, tipo, pra você que é crente, é nítido, claro e, assim, absurdo de que ele tá falando de coisas bíblicas, né? Tipo, eu não, acho que é o segundo, que é o de... Que ele vai pra um planeta onde a pessoa tá esperando o rei, né? Que é Perelandra. Sempre, Acho que era o primeiro. é o primeiro? É o primeiro. No Perelandra, meu, é assim, é Adão e Eva, claramente, assim. Mas pra quem sabe quem é Adão e Eva, né? Quem não sabe, talvez não pegue isso tão bem, assim. Então, pra mim, É o segundo mesmo. É o segundo? É fantástico. O primeiro mas eu é o... super entendo. é. Eu tenho o mesmo, assim, eu tenho o mesmo sentimento que você, que às vezes lê algo que é tipo, muito escrachado cristão, às vezes parece que até edifica menos, por exemplo... Parece que a pessoa não pensou tanto pra... parece que é menos Não se esforçou. Não se esforçou. Não quero, por exemplo, o filme lá, Deus Não Está Morto. Isso, eu ia falar... Isso! Eu não queria Esse- tomar processo e ele tá falando o nome ali, gente. Ah, não dá. Como você pode odiar alguém que nem É o existe? advogado, Deus é gente. Deus. Deixa aí. Deus é Deus, mano! Eu sei que exato. tem público, eu sei que tem gente que às vezes assiste e isso faz bem pras pessoas. Mas pra mim, pessoalmente, sei lá, me Mas parece que essa tá aqui, querendo achei. vender que Deixa eu uma coisa terminar muito fácil, que a vida cristã é muito simples, tipo, Deus vai tirar as coisas da caixa na hora, você vai debater com o professor na faculdade. Sem Eu nenhuma concordo. experiência, sem estudar, sem Filme ler o cristão é mínimo. ruim, velho. No final ele vai se Filme converter. cristão é ruim.
Não, Depende. sou O dessa. que é filme do cristão? Scorsese. Eu ia falar, Silêncio do Então, Scorsese é um filme Aí eu ia cristão. falar Sim. isso. E às vezes mesmo que o Scorsese, eu Tá acho na que ele é praia. católico, né? Então ele tem uma veia Falou de cristã. cristão, a gente não foi. É. Foi protestante. Mas, por exemplo, This Is Us, a série. Tipo, é uma série que valoriza tanto o casamento e a família que, tipo, eu acho que edifica mais, mesmo não vindo de um lugar, não necessariamente pessoas cristãs, mas que, tipo, eles valorizam algo que é muito importante pra Bíblia, né? Um valor que é importante pra nós. E às vezes, eu vejo um filme que a gente volta, na verdade, para aquela discussão do gospelização. Que faz algo que é para um produto, para uma pessoa, às vezes, se sentir satisfeita. Tipo, o menino foi lá e ganhou no debate do professor. Para trazer uma satisfação interna para nós. Tipo, como se fosse fácil. E Mas se ele perdesse? Uma prova né? de fogo. E né? também vem muito nessa de tipo assim, a gente não pode assistir isso porque não é de Deus, não pode. Então a gente vai fazer um filme ruim que é de Deus e aí você pode assistir, né? Tipo, Pela primeira vez, todo ó, você é respeito para advogado, quem gosta, para quem Exato, santificou sua gente, vida, fica à amém, glória a vontade. Deus. você Mas é melhor, advogado né? não do diabo, mas eu tentar fazer uma média. Eu tava pensando aqui, tipo, no nosso perfil. A maioria das pessoas na igreja, o pastoral, né? Eles não têm repertório. Aí pra eles Deus está morto, tá ótimo. exato. E tem A uma. Que forja. você falou, existe um Nossa. público. A forja. Não, e, mano, se você conversar, alguém que assistiu aí, comenta aí se gostou, obviamente. Mas, mano, você conversa com algumas pessoas Se na der igreja, polêmica, é melhor que amaram, engajamento. velho. É, o filmaço. Porque tem os valores, tudo muito claro. Só que daí quando você pensa que a gente tem mais repertório ou tem um gosto mais apurado artisticamente pro entretenimento, exige algo diferente mesmo. E Deus vai falar com os caras, o Deus não está morto, vai falar com a gente no silêncio, vai falar no This Is Us, vai falar, em séries até que A nova onda do Imperador. com Adam Sandler, tipo, Harry então Potter. tem Calma. esse lance também de Adam Sandler. teve uma época que eu era mais radical, que eu olhava, mano, essa galera gosta disso, mas não sabe o que é, não sei o que e tal, que nem semana que vem eu vou dar um módulo sobre arte lá no Palavra da Vida. E, a primeira vez que eu dei aula lá, eu critiquei muito umas coisas. Aí agora eu vejo que quando eu tô falando, você tem que ter o olhar da pessoa e entender, tipo, ela não tem repertório, mano. Talvez ela não Então, tenha tido ela acesso não- a isso. A gente eu tava falando sobre pré-adolescente que não sabe nem ler, mano. Entendeu? Agora imagina ele ler, saber interpretar e saber que aquele personagem tem uma representação de Caim e Abel, assim, tipo, ele não tem repertório. Então ele precisa do quê? Ele precisa do Deus não está morto, ele precisa do A Prova de Fogo, porque às vezes a pessoa precisa de uma coisa escrachada. Só que, de novo, a gente pode ir a mais, a gente tem que trazer mais beleza, a gente tem que ser mais intencional, a gente não pode se render ao mercado, a gente não pode só nivelar para baixo, Sim. mas a gente consegue produzir coisas muito legais. Às vezes você coloca tipo um elemento que, só quem tem repertório vai entender e aquela pessoa vai ver isso. e, Nossa, véio, que legal isso. Esse livro é incrível. Ou essa série, nossa, ele lançou aquele objeto em cena, vai pegar esse cara com mais repertório. E às vezes você vai ter um diálogo mó raso, assim, que não é tipo um diálogo pique Tarantino, que vai falar com a pessoa com menos repertório, porque é um público, né? E tem muito do que o próprio C.S. Lewis falou, que você citou, né? Se não entreter as pessoas, vai ser só o Absurd Cinema aqui, sempre. A gente precisa de um pouco de Adam Sandler também, né? É só o Life is Strange? Não, a gente precisa do Subway Surfer também, a gente precisa dessas coisas. Então, existem os momentos a coisa mais cabeça, super cinema aqui em cima, e o cinema para entreter, só para dar risada, Só pra documentário, colocar mais uma reality show. camada tipo, nessa discussão. Eu acho que também tem que ter, eu acho que quando a gente fala disso, tem a questão também da gente aprender a fazer arte que não seja só para o público cristão. Que eu acho que talvez seja a maior dificuldade. Ok, tem gente que não tem repertório, bom, que legal. Só que esse filme, ele não vai chegar na pessoa que ela não é cristã, porque ela tá dentro do mercado gospel, né? Uhum. E aí que entra, talvez, essa sutileza, esse repertório maior de conseguir transmitir algo com uma sensibilidade de conseguir alcançar outros públicos, né? E daí cabe esse papel também da gente se propor a responder as questões da nossa época, que a arte é isso, né? Trazer as questões da nossa época, com a arte dando resposta, mas é cristã. E eu acho que isso é muito legal, assim, eu acho que faz todo sentido. E a arte, o entretenimento, enfim, precisa ter camadas, assim, você precisa, uma boa produção, ela consegue acompanhar todo mundo, assim, né, aquela coisa, tipo, uma pessoa que tem pouco repertório, ela vai ler e vai falar, legal, gostei dessa história aqui. Uma pessoa que tem um pouco mais de repertório vai entender as referências, vai entender as referências cruzadas e tal, então, tipo, cada público vai
vai digerir aquilo de uma forma diferente, né? Eu acho que isso é uma preciosidade, assim. Mas eu queria puxar um pouco o assunto pra música, porque eu acho que tem muito a ver isso com o que o Euler falou, assim, né? Tem muita música, e pensando até em música cristã, assim. Eu, particularmente, gosto de música cristã que me faz pensar um pouquinho mais, assim. Eu não sou a pessoa que em casa fica escutando, assim, músicas que falam, tipo, Jesus é lindo, Jesus é legal, vamos amar Jesus, sabe? Tipo, eu sei de todas essas coisas, eu canto músicas assim na igreja, mas quando eu estou na minha casa, no meu fone, eu gosto de ouvir músicas que ficam, tipo, a pessoa fala sobre, sabe, tipo, Pode citar o Marco Teles, Candeeiro. Não, pode falar, eu ia falar uma música. Eu sei que você Eu ia tá falar uma. Eu tava aqui, ó. Eu vou aí. falar uma música do Estevão Queiroga, que ele fala assim, ó. Nossa. Quando o autor se põe no próprio livro só pra morrer ali e por alguém mudar o fim. Gente, tipo, essa frase é maravilhosa, assim. Ela tem uma profundidade, assim, que eu particularmente gosto muito, assim. Mas algumas pessoas precisam de uma música um pouco mais, tipo, Jesus morreu na cruz por você. Essa música me pega muito mais do que uma música que talvez só fale assim, Jesus morreu na cruz por você. Mas precisa das duas coisas, assim, né? Tipo, precisa de uma música pra quem tem um repertório menor, precisa de uma música pra quem gosta de pensar e de encontrar, né, coisas diferentes, enfim, eu acho que faz... E não é só questão de repertório, mas existe gosto também. Exato, de gosto, exatamente. Mas sabe o que eu acho sobre isso? Que a gente fugiu do off-topic da B. Não, eu tava pensando nisso também. Tadinha. Então, Eu falei o que eu tava lendo. o tá? livro que eu tô lendo agora, eu só tô lendo livro pro seminário, que é só o que eu tô dando conta de ler. Então eu tô lendo Como Deus se Tornou Rei, do Anti Wright. Eu tô lendo Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E clássico. uns livros de teologia aí também, mas esse é o que eu tô lendo mais ultimamente. Eu tô lendo O Alquimista, do Paulo Coelho. É o próximo livro do Clube do Livro. Dos homens. Bem eclético esse clube. Eu ia do falar, livro. polêmico, a hein? gente Paulo começou- Coelho é literatura? A gente Calei-me. A gente começou com Pois é, pode Crônicas de sofrer Nárnia. muitos processos. eu que vou tomar processo. Advogado. Corta aí depois. A gente Bruno. começou Não me com importa. Crônicas de Nárnia. E aí era sempre assim, é muito crente, mano. Tudo dava. Aí vocês foram um cara espírita. assim, Muito pra- crente. Aí falou, não, vamos para um Agatha Christie. A gente leu Agatha Christie. Olha, Aí foi legal. Se Agora quiserem vamos dicas, agora pode chamar para ele um outro monte. extremo, né? Eu também. Eles leram um piorzinho, você acredita? Qual? O Crimes ABC. Tão ruim. Eu não curti muito. Né? Acho que Não eu sei, sobrou nenhum, velho. é bom. Não sobrou nenhum. O já assassinato de foi, Roger gente. Ackroyd. Foi o Victor Vocês que escolheram indicou. logo? É. Pois é. Foi o Victor que falou, vamos ler o Enfim, eu tô livro lendo ABC. isso e fora uns cristãos. Diz que o assim, chat mas GPT falou que era bom. Foi o chat GPT, Você vai velho. trazer pra conversa esse assunto? Brincadeira. Não, esse é pro próximo. Eu tô lendo um do Stephen King, que eu amo esse autor muito, e é Novembro de 63, é um livro sobre viagem no tempo. E no meu clube do livro eu tô relendo Hamlet também. Porque a Taylor Swift vai lançar um álbum. E tem uma música que o nome da Ela música é o nome de uma Pastora, de personagem acordo. do Hamlet. Ela tinha pensado A única nisso, coisa eu que o acho. pastor pediu, o pastor Então- até acordou pra protestar. Aí a gente tá lendo Hamlet pra poder ligar com a música. Então, e Hamlet não é do original de Shakespeare, né? Você sabe? Também é uma base de um conto nórdico. Então é uma base de uma base O de um Homem do conto Norte. Que na verdade tá na Bíblia. Essa parte é mentira. Eu tô lendo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nossa, incrível. E livro secular eu ainda não escolhi um, porque eu recém terminei um chamado A Fúria, é do mesmo autor de um famosinho que era o A Paciente Silenciosa. Ah, sim, sim. Uhum. Eu terminei, ele foi começo de agosto, só que aí eu fiquei só no Cartas de um Diabo, porque ele é bem denso, aí eu falei, nesse eu tenho que focar a leitura, eu ainda não escolhi a próxima secular. Arrasou. Eu também tô lendo C.S. Lewis, eu tô lendo Sobre Histórias, que é um livro dele mais acadêmico, assim, voltado para letras, de críticas de outros literária. livros. E tô lendo também Madame Bovary, que eu não legal. lembro o nome do autor, mas esse foi por causa da faculdade. Sim. Uhum. Ah, eu também tive que ler pra faculdade. Gostou? Gostei. Eu não li inteiro, Eu né? estou tendo um pouco de dificuldade com esse livro. É, então. Se o Dani tá Pois é, tendo dificuldade, nem vou tentar. É. Eu vou ficar de boa com o Senhor dos Anéis aqui, uma floresta sendo descrita em 10 páginas, maravilhoso. Mas pra mudar um pouco então de off-top também, só que vamos pra... Indiquem um filme e uma série. Tá. Não que vocês podem, talvez vocês estejam assistindo agora, ou só uma indicação assim de série boa, tá? Eu Pode tenho uma ser, indicação mas de esse é série. Eu Beethoven, tenho uma tá? indicação Acho de que você vai série. indicar mais que eu. Não, eu que vou indicar. Pode ser adoçando? Não é. Não, eu Pode tô falando que o que eu É a indicar série? é você que vai indicar, porque eu também ia indicar a mesma coisa. Ah, tá.
É uma série que mudou a minha vida. Ted Nossa. Lasso. Ai, bom Sim. demais. Pô, mano. Exatamente. Com Só muitas tá lições diminuindo cristãs. Já citou uma que eu poderia citar, mas continua. Gente, sim, nossa, Ted Lasso. Eu não sei quem produziu essa série, mas assim, ó, tá de parabéns, porque Total. realmente eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi Agora na a minha gente vida. tá Seria saindo tipo- do processo pra ganhar um patrocínio da Apple TV, tá, gente? Não, o Ted Lasso seria um apóstolo de Jesus naquela época, sabe? Mano, sim. Cara, Ele ele é, é velho. Não, Paulo, um bem bonzinho, não, João. Comenta aí embaixo, João. qual Ele apóstolo que você achava que o Ele Ted Lasso seria ia João. ser? Ele é muito Eu acho que fofo. Paulo não. Não, ele seria João. Nem Pedro. Doce. Pedro também não. É. Muito fofo. Você é louco, esse cara é demais, eu sou fã dele. Né? Ted Lasso. Mano, essa série Que é tão discípulo boa. seria Ted Que Lasso? discípulo de Que Jesus. discípulo, que discípulo você acha que Ted Lasso seria? Pode Comenta se aqui colocar embaixo. aí, né, Você gente? seria Você sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus? Bartolomeu, ele foi o cara lento, já pensou? Matias. É a série que veio, o filme eu não pensei em nenhum ainda. Vou Não, pensar não, aqui essa também. série é A minha muito também é boa. Ted Lasso. Eu Não, chorava tem no paz, final eu de só todos. joguei Nossa, pra gente sim. poder Sim. compartilhar um pouco aqui. Cada um tá assistindo. Posso falar um filme? É um filme velho, mas o que eu vi que tá relançando no cinema agora, eu assisti de novo e é tão bom. Que é a Princesa Mononoke do Sabia. Estúdio Eu ia Ghibli. falar. Meu Deus, esse filme é muito bom. Eu vi agora que eles estão relançando todos os filmes do Estúdio Ghibli no cinema. E, cara, esse filme é muito bom, né? Muito É bom. muito bom. Mas tá Acho no que cinema todos ainda? do Ghibli, assim. Então, eu acho que eles estão lançando um por semana. Ah. Então, acho que já foi Princesa Mononoke. Daí tem que ver qual do Estúdio Ghibli que tá disponível agora. agora. Mononoke é muito legal, uma vibe meio... ela é uma menina indígena e tem pessoas invadindo a terra dela, uma coisa assim. Nossa, e é lindo de assistir, é lindo. Eu amo todos os filmes do Então Ghibli. acho que Eles são identifica. muito, a estética deles é muito boa, né? Assiste qualquer coisa do Estúdio Ghibli, daí você vai entender porque as pessoas no Twitter reclamaram tanto sobre aquele Sim. negócio do ChatGPT. Nossa, mano. Só falei. Sabia que Segunda vez. ele né, tá velho? tentando, ele tá ChatGPT tentando é entrar na tão IA Todo mundo aqui. falar sobre isso, cara. Não, mas é muito bom. A minha namorada, Rebeca, também tava começando agora. Ela nunca tinha assistido nada do Estúdio Ghibli. Aí ela assistiu Princesa Mononoke comigo, depois ela assistiu Sussurros do Coração. Nossa, E daí ela falou, tipo, nossa, tipo, é tão diferente do que a gente conhece, do que a gente recebe de animação, tipo, do Disney, etc, dos Estados Unidos, né? Então fica a indicação. Eu não vou indicar nada ainda, mas só pensando no que você falou, eu me lembrei de uma coisa que eu acho legal, assim, é a gente saber transitar entre essas duas coisas, assim. Eu acho que às vezes o ser humano tem uma tendência a estar sempre de um lado do pêndulo, né? Que a gente estava até falando antes. Tipo assim, ou você é muito para um extremo ou muito para o outro, né? E aí, às vezes, a gente é muito crítico com algumas coisas que não são ruins, assim, sabe? Tipo, por exemplo, né, os filmes do Estúdio Ghibli, eles são maravilhosos, mas os filmes da Disney também têm seu valor, sabe? Então, tipo, você pode assistir as duas coisas sem... Tipo, uma não é melhor do que a outra, elas têm momentos diferentes, Não precisa né? ficar Pra tomando você partido, consumir É, um, você, sempre você uma tem que briga. odiar o outro, né? Exato, exato. Tipo, se você gosta de coisas que talvez eu considere ruim, mas tudo bem, se você gosta, é isso. Tipo, gosto é... Desde que seja uma coisa assim, apropriada, né? Você pode jogar PlayStation e Xbox. Disclaimer da Assim, Eu vou Só indicar pra uma- colocar, foi que eram diferentes. pra ninguém depois ficar falando, essa menina aí, maluca. Eu Quero vou... indicar, Rabinão, que eu pensei, porque Diga, eu diga, vai assisti ontem, assisti há muito tempo atrás, 28 dias de noite. Sabe, aquele de vampiro lá, que é no Ah, Alasca? 28 dias de Assiste. noite. Eu fiquei de cara, é porque Eu falei pra gente durante um assistir. período, Não, não é 28 dias, não, eu confundi É com só os 28 termos, noites, são dias de 30 noite. dias, desculpa. É É que 28 são não é Extermínio. fevereiro, então. Eu assisti 2 terrores ontem, então Mas vou é o indicar de 2. Extermínio, não é? Assiste primeiro Não, Extermínio. Extermínio é outra Mano. coisa. Mas o que eu tô falando agora é 30 dias de noite, que é. Eu assisti há muito tempo atrás e é um terror muito legal. Fiquei de cara, assim, de como. Só pra ter ser uma coisa diferente. Assim, Terror né? é um quando a minha negócio esposa- bem polêmico Quando a minha dentro esposa não está em da... casa, eu assisto filmes de terror. Nossa, pra que é mim é quando zero eu posso. polêmico. Eu amo Que ela não assistir filme gosta. de terror. Nada contra. E Pecadores, assistiram? Maravilhoso. Não. Gente, Mano, o último aquela filme de cena- terror que nem é terror, eu acho. Não, eu que falei assisti que não foi A podia Casa The de Chosen, Cera. não valia The Chosen. O quê? A Casa de Cera, foi o Quando eu- último que ela assistiu. Nossa, e é mó bom. Quando eu era adolescente. E é muito bom. Eu não gosto de passar medo. Assim, entretenimento não é pra passar medo. Eu não me entretenho passando medo. E livro de terror, você tem medo de palavras, velho? Não. Eu só não tenho tempo. Ultimamente. Mas livro de terror eu prefiro do que filme de É porque terror. você não vê a cena, né? Eu É acho. só pular de página. Mas um filme legal. Ele é um filme já tem um tempo que lançou, mas a gente assistiu ele recente, chama A Chegada. É um filme de Ah, filme de invasão sim, alienígena, mas que não é Muito cabeça, hein? tradicional, né? É Então filme de quem faz letras. é Isso que eu ia muito falar. legal. Exatamente, É, é filme do linguista e pessoal tudo de mais. letras. Deixa eu abrir Mas no tem, Letterboxd. tem toda uma Eu tô mensagem tentando lembrar também, filme, né? eu sou péssima com nomes. Toda uma mensagem, né? De É questão do de Blade Runner, Comunicação. de tempo, de comunicação e tudo mais. É Ah, muito bom. É do que fez do Duna. Fez Duna né? também. Ai, O Villeneuve. Villeneuve. Denis Villeneuve.
Villeneuve. É isso. Muito Então, bom esse filme mesmo, velho. Falta série verdade. agora, né? Ai, sério, eu não Vou vou ficar indicar pelo filme, né? Superman. O último que saiu. Ah, mas é muito legal. É muito bom. Ficou muito bom esse nome. Eu abri o Letterboxd pra ver o que eu assisti. Nossa, sério, eu não consigo pensar em nada, porque faz tanto The tempo Summer que eu não Turned Pretty. assisto. Não, certeza. nem perca o seu Twitter, tempo. Instagram, Só eu nem falam assisti. disso. Eu não sei se vocês Corta sabem, essa várias parte. jovens Bruno vai assistem, cortar essa tá? parte. Várias jovens, eu inclusive. Exato. Não, É é aquilo sem ali você julgamento. Eu aprende. falei que era Mano, só pra não, falar, não era pra assisti. julgar e Eu avaliar estou o outro. assistindo também, mas... Não, é por entretenimento Irrita, pra mim. é. É tipo, é por entretenimento. é ver os Entretenimento personagens. barato, vazio, que não agrega em nada. Não é nem isso. É só, tipo assim, falar, é isso você do se que não irritar do começo ao fim. Ah, mas você é ele isso. irrita. Na Você verdade, eu assisto pra ele te poder causa um comentar com as prejuízo ainda. meninas. Falando o isso, cara é que quer ver filme de terror. É verdade. Mas eu não tenho medo. Pra mim é relevante. É. O que Mas te causa eu- filme de terror? Mas um filme que eu acho É que... curiosidade, mano. Curiosidade. Curiosidade. Não, e aí eu fico pensando o que eu faria até. Com certeza você não ia É. procurar o barulho que estão fazendo lá fora, Não, né? jamais. Ou Eu dividir andaria o só em grupo. grupo. Isso eu né? acho, isso é uma Dividir o coisa que grupo. me irrita, assim, de filme de terror. Talvez seja por isso que eu não assisto também. Porque as pessoas são burras ao extremo, assim. Desculpa, gente. Mas é isso, tipo... Tá vindo um barulho Disclaimer da estranho lá Rebeca, fora, parte no dois. escuro. Você vai lá ver? Não. Ah, Não, pelo e não é amor de só lá Deus, ver, né? eu vou lá ver Resolvido. sozinho. Vou ver, fica todo mundo aqui dentro, eu vou sozinho, sem levar um pedaço de pau, sem levar nada. Ah, pelo amor de É, Deus. é isso. Tem paciência, não. Ai. Os cortes vão ficar muito bons. Acho que o filme que dá pra indicar, lembrei de um agora, é um que chama Castelo de Vidro. E ele conta a história de uma família que vivia, tipo, na estrada porque os pais não queriam, tipo, comprar uma casa. Eles queriam viver uma aventura. Aí, os pais criaram os filhos nessa negligência de que eles não iam pra escola, não se alimentavam direito. Era uma coisa meio zoada. E o pai ainda tinha problemas com álcool, aquela coisa daí que ele comprou um terreno baldio e falou que ele ia construir a casa dos sonhos da família lá, que era o tal do Castelo de Vidro. E aí a história varia no passado, quando as crianças eram pequenas, e contando a história de uma das filhas agora adulta, que ela não quer mais contato com essa família, que zoou com a infância dela, que negou ela um monte de coisas. E essa história é muito sobre perdão, assim, eu percebi. Não é um filme cristão, não tem nada de cunho cristão, mas ele ensina muito sobre você ter as feridas que você tinha no seu lar de origem curadas para você seguir em frente e construir o seu próximo lar com os tijolinhos que valem a pena levar, né? Então eu assisti esse filme assim que minha mãe falava, ai, vamos assistir. Eu tenho receio porque os filmes que eu gosto de assistir é estilo Kong e a Ilha da Caveira, né? Umas coisas assim. E aí eu falava, ai, tá bom, vamos. E no fim eu saí muito quebrantada, assim, que eu fiquei, Deus, eu tenho tanta dificuldade, às vezes, pra perdoar uma coisa tão mínima de uma pessoa. E ela fala e perdoou todo esse passado, assim, com tanta coisa ruim, né? Isso! Mas eu falei que é sobre perdão, Mas né? eu tive essa experiência com Guerreiros K-pop. É, E eu não tô zoando, é verdade. Eu assisti, eu, mano, não acreditava que ia lidar com isso. Olha só que loucura. pois é. Filmes que assistir não hoje, são cristãos, mas que Deus usa pra ministrar no nosso coração. Indicação de série, ó, tava virada até pra mim, que brinca. Série, pra indicar uma coisa diferente, assiste Cowboy Bebop, um anime. Cowboy. Cyberpunk, meio distópico, bem legal. Olha, Já ouvi falar. Já ouvi Assista, falar. a trilha Só sonora é isso. jazz, nossa, incrível, velho, maravilhoso. Um filme que falou muito comigo foi Guardiões da Galáxia 3. ah, é legal. Eu amo. Foi, não, eu acho que eu lembro que foi. Eu tive um podcast, né? O Euler já foi, a B, o Euler. O Daniel Euler, já a foi, B. o Euler, a B. E foi um filme que mexeu, assim, mudou assim, a minha visão assim, sobre cinema, assim, muitas coisas. Por mais que seja um filme simples, né? Eu acho que é tão bom que a relação de família ali que eles constroem, né? Tipo, de pessoas desajustadas, ruins, né? Mas que encontram apoio no outro. Aí você vê a história do Rocket ainda sendo desenvolvida, super Nossa, apelativa. sim. Meu Deus, Então foi um filme que falou comigo, assim, né? Então eu recomendo. Eu sou meio fã do James Gunn, né? Então. Eu ia falar isso agora, eu ia falar, a gente fez o check completo, né? A gente falou, eu fiz a piada de tiozão, a gente falou de C.S. Lewis, e aí agora você falou do E ela James da Gunn, Taylor. e ela da Da Taylor, Taylor. tá tudo certo. É isso. Não, E ele do Tolkien, então. não faltou nada. Passamos todos os tópicos. Mas alguém... Estúdio Ghibli, falando só de É. boas referências. Adam Sandler, Adam é Sandler isso, gente. e processo, né? Vocês têm muitas Baita indicações aqui de filmes, séries, músicas, livros, Mais algo que a Aí gente. vai. Na música, é isso mesmo. Acho que é basicamente. Ninguém falou de Barra. teatro, né? Eu falei Shakespeare. Entretenimento. É verdade. verdade. foi Hamlet. Shakespeare. Verdade, é. Foi a cota. Barra entretenimento. Só pra falar que checamos.
Vocês têm muitas indicações, a gente bateu um papo muito legal, eu acho que a gente sai todo mundo pensativo, né? A gente com certeza aprendeu muito assim uns com os outros, é um privilégio ouvir todos vocês e a gente fica muito feliz. Eu fico feliz, na verdade, de fazer parte dessa conversa, né? E acho que é isso. Vocês querem dar uma palavra final, uma despedida? Te vejo na Doxa. É isso. Nos Pronto, vemos é na isso. Doxa. Até amanhã. Até amanhã. É verdade, até amanhã. A Dox é amanhã.